Você já se perguntou por que tantos homens aparentemente saudáveis são surpreendidos por um AVC durante a madrugada ou logo ao amanhecer? Muitos vão dormir bem e simplesmente não acordam. A verdade é que existem hábitos noturnos, silenciosos, automáticos, quase invisíveis, que aumentam drasticamente o risco de um acidente vascular cerebral, especialmente após os 60 anos. E o pior, a maioria dos homens não faz ideia disso. Antes de revelarmos esses hábitos, quero te fazer um convite simples. Escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade. Diga de onde você está nos assistindo. É importante para mim saber até onde essa informação está chegando, porque ela pode literalmente salvar vidas, inclusive a sua. Eu sou a doutora Helena Moura, médica urologista especializada na saúde do homem maduro. E hoje vamos falar sobre como o que você faz antes de dormir pode ser decisivo para o seu cérebro, seu coração, sua circulação e até para a sua vida íntima. Sim, porque o risco de um AVC não é apenas uma estatística. Ele está intimamente ligado ao seu estilo de vida, e especialmente aos momentos em que você acha que está simplesmente descansando. Muitos homens cometem pequenos erros à noite sem perceber. Comer só um lanchinho antes de deitar, tomar aquele remedinho para relaxar, dormir com a TV ligada, pular a ida ao banheiro, ignorar a sede, dormir em qualquer posição. Cada uma dessas atitudes, por mais inocente que pareça, pode estar preparando o terreno para um evento que muda tudo da noite para o dia. E no final deste vídeo, vou revelar um hábito noturno extremamente comum, e que é talvez o mais perigoso de todos. Um hábito que afeta a pressão arterial, prejudica o oxigênio no sangue e coloca o seu cérebro em risco silenciosamente, noite após noite. Então fique comigo, porque cada informação que eu vou trazer aqui é baseada em estudos recentes, observações clínicas reais e anos de cuidado com homens como você, homens que querem viver com mais qualidade, autonomia e segurança. Esse conteúdo não é para assustar, é para despertar, para abrir os olhos de quem ainda acredita que envelhecer é sinônimo de fragilidade. Não é. Mas para isso, precisamos fazer escolhas melhores. Antes de mais nada, precisamos entender o que é exatamente um AVC. Acidente vascular cerebral. É quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é interrompido ou reduzido, privando as células cerebrais de oxigênio e nutrientes. E quando isso acontece, essas células começam a morrer em minutos. Parece uma tragédia distante, mas não é. Para homens acima de 60 anos, especialmente os que têm pressão alta, colesterol elevado, diabetes ou histórico familiar, o risco é real e pode se manifestar de forma súbita, principalmente durante a noite. Você pode estar se perguntando, mas por que à noite? A resposta está no comportamento do corpo enquanto dormimos. Durante o sono, o organismo reduz sua vigilância. O ritmo cardíaco desacelera, a pressão arterial oscila, a respiração muda. E se o seu corpo já carrega sinais de alerta durante o dia, como artérias parcialmente entupidas, desidratação ou apneia não tratada, à noite esses sinais se tornam ainda mais perigosos. Agora, quero que você pense na sua rotina noturna. Como você termina o seu dia? Que tipo de comida você consome antes de dormir? Quantos copos de água você bebe depois do jantar? Você vai ao banheiro antes de deitar? Usa algum tipo de remédio para induzir o sono? Dorme com luz acesa. Todos esses pequenos detalhes somados fazem uma grande diferença. Um dos hábitos mais comuns que elevam o risco de AVC é jantar muito tarde e comer alimentos pesados, ricos em gordura saturada ou sal. Muita gente ainda acha que um jantar reforçado garante um sono melhor. Mas na prática, esse excesso de alimento força o sistema digestivo, sobrecarrega o fígado, aumenta a pressão durante a noite e pode desencadear crises hipertensivas silenciosas. Isso sem falar no refluxo, que também interfere na qualidade do sono e afeta o sistema cardiovascular. Outro erro frequente é não beber água suficiente ao longo da noite. O sangue se torna mais espesso, a circulação fica comprometida e, como resultado, aumenta-se o risco de formação de coágulos. Esses coágulos, quando chegam ao cérebro, podem causar um AVC isquêmico, o tipo mais comum. E o mais cruel é que tudo isso pode acontecer sem dor, sem barulho, enquanto você dorme. Talvez você já tenha acordado com a boca seca, a cabeça pesada, o corpo mole. Esses pequenos sinais podem indicar que seu corpo passou por uma noite tensa, sem a hidratação e o equilíbrio necessários. E quando isso se repete por anos, os danos se acumulam silenciosamente. Mas não se preocupe,
porque a partir de agora, vamos trazer soluções práticas. Não estou aqui apenas para apontar riscos, mas para caminhar com você em direção à prevenção. E tudo começa com consciência, com informação, com o poder de ajustar a sua rotina para proteger o seu corpo, especialmente o seu cérebro, de ameaças que se escondem justamente nos momentos em que você mais precisa de paz e recuperação. Você pode não perceber, mas existe um inimigo silencioso que acompanha milhões de homens todas as noites. Ele está ao lado da cama, na poltrona da sala, às vezes até debaixo do travesseiro. Estou falando do celular, da televisão, do tablet. Essas pequenas telas brilhantes que emitem luz azul e mantêm o cérebro em estado de alerta, mesmo quando o corpo pede descanso. O problema não é apenas o conteúdo que você consome antes de dormir, como notícias ruins, vídeos violentos ou redes sociais carregadas de ansiedade. O problema maior é fisiológico. A luz artificial, especialmente a azul, interfere diretamente na produção de melatonina, o hormônio do sono. Sem melatonina suficiente, o cérebro não entra nos ciclos profundos de descanso. E sem descanso adequado, o corpo não se recupera. Agora, pense comigo. Um sono raso, agitado, interrompido por notificações ou pensamentos acelerados, não apenas rouba sua energia no dia seguinte, mas também afeta a sua pressão arterial, o ritmo cardíaco e a saúde vascular. E é justamente durante esses momentos de desorganização biológica que o risco de AVC aumenta. O cérebro precisa de um sono profundo e contínuo para se regenerar, limpar toxinas e manter as funções vitais em ordem. Quando isso não acontece, o terreno está pronto para uma tragédia silenciosa. Muitos pacientes chegam até mim com queixas de cansaço crônico, lapsos de memória, perda de desejo sexual, pressão instável. Quando vamos investigar, descobrimos que a rotina noturna está completamente desorganizada. Dormem com a televisão ligada, respondem mensagens até tarde, não criam um ambiente escuro e silencioso para o corpo descansar. E isso, com o passar dos anos, não só destrói a saúde mental, como também cria um ambiente favorável para eventos neurológicos graves, como o AVC. A boa notícia é que essa realidade pode ser transformada com gestos simples. 1 hora antes de dormir, desligue as telas. Desligue mesmo. Desconecte-se da ansiedade dos outros. Dê ao seu cérebro o tempo necessário para desacelerar. Em vez da luz azul, opte por uma luz amarelada e baixa. Se puder, leia um livro, ouça uma música suave, faça uma oração ou simplesmente respire fundo em silêncio. Isso vai preparar o seu sistema nervoso para dormir com profundidade, regular seus hormônios e proteger o seu coração e seu cérebro. Outra dica que dou a todos os meus pacientes: transforme o seu quarto em um santuário do descanso. Nada de barulho, nada de excesso de luz, nada de objetos que tiram sua atenção. Seu quarto precisa ser um lugar de cura, e não de estímulo. O travesseiro precisa apoiar bem a sua coluna cervical. O colchão precisa respeitar o seu peso e altura. E a temperatura do ambiente precisa ser agradável, nunca abafada. Parece exagero, mas não é. A qualidade do seu sono é um dos maiores pilares da sua saúde depois dos 60. E quando você dorme bem, o corpo se recompõe, o cérebro se limpa e o risco de AVC cai drasticamente. Essa é uma escolha que está nas suas mãos. E é uma das mais poderosas que você pode fazer. Há um hábito que parece inofensivo, até educado, mas que vem colocando muitos homens em risco ao longo dos anos. Eu estou falando de ignorar o chamado do corpo para urinar durante a noite. Sabe quando você acorda sentindo vontade, mas decide esperar até o amanhecer para não se levantar ou atrapalhar o sono da esposa? Pois bem, isso, que parece um gesto de autocontrole, pode ser extremamente prejudicial à sua saúde, especialmente para quem já passou dos 60 anos. Você precisa entender que reprimir a vontade de urinar, principalmente durante o repouso, aumenta a pressão interna da bexiga e desencadeia uma série de reações fisiológicas no organismo. O corpo entende essa retenção como um sinal de estresse, ativando o sistema nervoso simpático, o mesmo sistema que entra em alerta diante de um perigo. Com isso, a pressão arterial sobe, os batimentos cardíacos se aceleram e o sono profundo é interrompido, mesmo que você não perceba. Esse acúmulo de tensão e a elevação súbita da pressão durante a madrugada são fatores diretos de risco para um acidente vascular cerebral. O corpo, em repouso, deveria estar em estado de recuperação, mas nesse cenário ele se encontra em alerta, lutando contra um inimigo invisível: a retenção de um comando simples do organismo. Além disso,
essa prática pode prejudicar a saúde da próstata. A bexiga cheia por muito tempo exerce pressão sobre a próstata, favorecendo inflamações e até infecções urinárias recorrentes. Sem falar no risco de incontinência futura, já que o músculo da bexiga se enfraquece com o tempo por causa do esforço repetido. Por isso, meu conselho é claro: escute o seu corpo. Se ele te acordou de madrugada pedindo para urinar, levante-se com calma, vá até o banheiro, esvazie a bexiga e volte a dormir. Essa simples atitude pode evitar muitos danos à sua saúde cerebral e vascular. Inclusive, pode melhorar a qualidade do seu sono, já que o desconforto interno é eliminado, permitindo que o corpo retorne mais facilmente ao estado de descanso profundo. Se for possível, use luzes baixas e amareladas no caminho até o banheiro. Evite ligar luzes brancas fortes, pois isso pode despertar seu cérebro e dificultar o retorno ao sono. Faça esse trajeto com tranquilidade, sem pressa, respeitando seu tempo e sua idade. Cuidar desses pequenos momentos é uma forma poderosa de preservar a vida. Agora me diga, quantas vezes você já se forçou a esperar até o amanhecer, mesmo sentindo desconforto? Pois saiba que essa escolha, feita repetidamente, pode ser um fator silencioso na construção de um AVC futuro. Mas você pode mudar isso hoje, pode tomar decisões melhores a partir de agora. Seu corpo agradece, e sua mente também. Agora que você entende como o simples ato de respeitar a vontade do seu corpo pode evitar sérios riscos à sua saúde, é hora de falarmos sobre outro vilão silencioso: os alimentos que você consome à noite. Pode parecer exagero, mas aquilo que você coloca no prato durante o jantar, ou mesmo em um lanchinho noturno, pode estar sabotando seu cérebro enquanto você dorme. E pior, pode estar abrindo caminho para um acidente vascular cerebral. Depois dos 60 anos, o corpo passa a reagir de forma diferente aos alimentos. O metabolismo desacelera, a digestão fica mais lenta, e a capacidade de lidar com picos de glicose e inflamações diminui. E é exatamente aí que mora o perigo. Alimentos que antes pareciam inofensivos, como um pão branco com margarina, uma sobremesa adocicada ou mesmo uma taça de vinho, agora podem causar uma tempestade silenciosa no seu organismo. Quando você come alimentos ricos em açúcar refinado, gordura saturada ou farinha branca antes de dormir, seu corpo passa a noite lidando com inflamações, digestão difícil e picos de insulina. Em vez de estar em estado de reparação e descanso, ele está trabalhando, estressado, tentando neutralizar os efeitos do que você ingeriu. E isso tem um impacto direto nos seus vasos sanguíneos. Os vasos que alimentam o cérebro, principalmente aqueles mais delicados, são extremamente sensíveis à inflamação. Quando o sangue está carregado de gordura ruim e açúcar, esses vasos se tornam rígidos, inflamados e mais propensos à ruptura. Além disso, a má alimentação noturna favorece a formação de placas de gordura nas artérias, as temidas placas ateroscleróticas, que reduzem o fluxo de sangue e aumentam consideravelmente o risco de um AVC isquêmico. Você pode estar se perguntando: mas o que eu deveria comer então, doutora? E a resposta é simples: priorize alimentos que desinflamam o corpo. Uma sopa leve de legumes com cúrcuma. Um chá de camomila ou mulungu com algumas castanhas. Um iogurte natural com linhaça. Alimentos ricos em magnésio, triptofano e ômega 3 ajudam o corpo a relaxar, estabilizam a pressão arterial e preparam o cérebro para uma noite verdadeiramente restauradora. E mais, evite comer tarde. Dê ao seu corpo pelo menos 2 horas de intervalo entre a última refeição e a hora de deitar. Isso reduz a carga digestiva e permite que o coração e o cérebro entrem em repouso profundo, o que é essencial para prevenir AVCs silenciosos, que muitas vezes passam despercebidos, mas comprometem a memória, a coordenação motora e a vitalidade sexual. Cuidar da alimentação à noite não é frescura. É inteligência. É sabedoria de quem já viveu bastante e agora quer viver ainda mais, com qualidade. Trocar um pão com queijo por uma fruta leve com sementes pode parecer pouco, mas essa decisão somada, noite após noite, pode ser exatamente o que vai manter seu cérebro vivo, alerta e protegido contra o risco de um derrame. Muitos homens acima dos 60 anos acreditam que o corpo envelhece de forma inevitável, que o desgaste físico é uma sentença natural do tempo. Mas poucos percebem que há práticas simples, acessíveis e transformadoras que podem proteger profundamente o cérebro e o sistema cardiovascular, reduzindo drasticamente o risco de um AVC noturno. E uma dessas práticas é tão básica que chega a ser negligenciada.
Hidratar-se corretamente antes de dormir. Sim, a água, esse recurso tão comum, tão subestimado, é um verdadeiro escudo contra coágulos sanguíneos, pressão alta e pequenos derrames noturnos. E eu vou te explicar por quê. Durante a noite, o corpo entra em um estado de repouso profundo. A frequência cardíaca diminui, a circulação se torna mais lenta, e o sangue naturalmente se torna mais espesso, especialmente em pessoas que não se hidrataram bem ao longo do dia. Esse sangue mais denso pode favorecer a formação de coágulos, que ao viajarem pelo corpo, podem bloquear artérias cerebrais delicadas, provocando um AVC isquêmico silencioso. Agora imagine, você passou o dia sem tomar muita água, ingeriu sal além da conta no jantar e ainda foi dormir após consumir alimentos industrializados. Seu corpo entra em um ciclo inflamatório, seu sangue se torna mais viscoso e o coração precisa trabalhar mais para bombear. O resultado? Um terreno fértil para eventos cardiovasculares enquanto você dorme. Mas veja como isso pode ser revertido com um simples hábito. Cerca de 40 minutos antes de dormir, beba um copo pequeno de água morna, ou até mesmo água com um toque de limão ou gengibre fresco. Essa prática ajuda a manter a fluidez do sangue, facilita a digestão e prepara o corpo para um descanso mais profundo. E mais importante, reduz a pressão arterial e protege os vasos cerebrais. Mas atenção, a hidratação precisa ser equilibrada. Não adianta tomar 2 litros de água de uma vez só. O ideal é fracionar a ingestão ao longo do dia. Um copo ao acordar, outro após o almoço, outro no meio da tarde, e um copo leve à noite. Esse ritmo natural permite que o corpo mantenha o sangue saudável, a circulação ativa e o cérebro bem irrigado. Hidratar-se bem também favorece o funcionamento dos rins, do fígado e do intestino. E quando esses órgãos funcionam bem, todo o corpo responde melhor. A qualidade do sono melhora, a libido se mantém ativa, e até mesmo a disposição para atividades físicas aumenta. É curioso como algo tão simples pode ser tão poderoso. Mas é exatamente isso que a medicina nos ensina, que a sabedoria está nas práticas consistentes. E para o homem que passou dos 60, cada pequeno hábito tem um impacto muito maior do que se imagina. Portanto, da próxima vez que você for deitar, pergunte a si mesmo: eu hidratei meu corpo para a noite? Eu dei ao meu sangue as condições ideais para circular com leveza e proteger meu cérebro? Você já ouviu falar da apneia do sono? Talvez tenha escutado esse nome por aí, ou talvez ache que é apenas ronco forte. Mas a verdade é que esse distúrbio silencioso pode estar entre os principais fatores de risco para um AVC noturno, especialmente entre homens com mais de 60 anos. A apneia é uma condição em que a respiração é interrompida diversas vezes durante o sono. Essas pausas podem durar de segundos a minutos, e cada interrupção obriga o corpo a acordar ligeiramente para retomar a respiração, mesmo que você não perceba. O resultado é um sono fragmentado, uma oxigenação cerebral irregular e uma sobrecarga constante no sistema cardiovascular. Agora imagine o seguinte cenário. Você vai dormir cansado, achando que terá uma noite restauradora. Mas, sem saber, seu cérebro passa horas lutando para se manter oxigenado, e seu coração trabalha dobrado tentando compensar essas falhas na respiração. Esse estresse contínuo, noite após noite, inflama os vasos sanguíneos, eleva a pressão arterial e aumenta significativamente o risco de um AVC. E o mais assustador? Muitos homens convivem com apneia há anos, sem receber diagnóstico. Eles se acostumam ao ronco, à fadiga crônica, às dores de cabeça matinais e à falta de concentração, sem perceber que o corpo está implorando por ajuda. Mas há sinais que você pode observar. Se alguém já disse que você ronca muito, se sente sono excessivo durante o dia, se acorda com a sensação de sufoco ou respiração entrecortada, é hora de investigar. Um simples exame do sono pode revelar o que está acontecendo com sua respiração durante a noite. E há formas eficazes de tratamento. Desde mudanças de hábitos, como perda de peso e dormir de lado, até aparelhos que ajudam a manter as vias aéreas abertas, como o CPAP, muito usado por quem tem apneia moderada ou grave. O importante é não ignorar. A apneia do sono não apenas afeta o coração e o cérebro. Ela prejudica o metabolismo, reduz a testosterona, compromete a ereção e sabota a qualidade de vida de forma silenciosa e persistente. Mas com o diagnóstico correto e o tratamento adequado, é possível reverter muitos desses efeitos. Você merece noites de sono tranquilas, profundas e protetoras. Merece acordar com energia, com clareza mental, com desejo pela vida.
E isso começa quando você decide cuidar do seu sono como cuida do seu alimento, da sua rotina e da sua mente. Muitos homens me dizem: doutora, eu gosto de tomar um drink antes de dormir. Me ajuda a relaxar, a pegar no sono mais rápido. E eu entendo. Por décadas, ouvimos que uma taça de vinho ou um copo de uísque à noite pode ajudar a desacelerar o corpo. Mas a ciência que conhecemos hoje mostra uma verdade muito diferente e preocupante. O álcool, embora pareça relaxante, é um dos grandes sabotadores do sono saudável. Ele pode até induzir um adormecer mais rápido, mas o que vem depois é um sono instável, fragmentado e de baixa qualidade. Isso porque o álcool interfere no ciclo natural do sono profundo, especialmente na fase REM, que é vital para a restauração cerebral e a saúde emocional. Além disso, o álcool desregula o sistema nervoso autônomo, altera o ritmo cardíaco durante a noite e pode provocar picos de pressão arterial, um fator de risco direto para o acidente vascular cerebral. Isso sem contar o aumento da inflamação nos vasos sanguíneos e a desidratação do corpo durante a madrugada, que compromete a circulação e sobrecarrega o cérebro. Você pode até achar que seu corpo já se acostumou ao hábito de beber à noite, mas a verdade é que ele nunca se acostuma totalmente ao que o prejudica. Ele apenas aprende a lidar com o impacto, até o dia em que não consegue mais. E nesse dia, o AVC acontece. Reduzir ou eliminar o consumo de álcool à noite é uma decisão que transforma não apenas a qualidade do seu sono, mas também sua saúde sexual, sua memória, sua disposição ao acordar. Muitos pacientes me relatam que, ao fazer esse ajuste, sentem como se o cérebro tivesse voltado a funcionar como antes. Acordam menos confusos, com menos dor de cabeça, com menos irritabilidade. E se você está pensando, mas eu bebo pouco, só um copinho? Saiba que para o corpo, especialmente depois dos 60, até pequenas quantidades já fazem diferença. Com o envelhecimento, o metabolismo do álcool se torna mais lento, o fígado mais sensível e o impacto nos sistemas internos mais intenso. Portanto, meu conselho é: troque esse hábito por algo que realmente nutra seu corpo. Um chá calmante de camomila, maracujá ou erva cidreira pode ter um efeito relaxante verdadeiro, sem agredir seu cérebro nem suas artérias. E mais, prepara seu organismo para um sono profundo, restaurador e seguro. Nosso corpo é inteligente. Ele nos dá sinais, nos mostra o que não está funcionando. E quando aprendemos a escutá-lo, podemos evitar muitos sofrimentos desnecessários. Um dos hábitos mais prejudiciais e mais comuns que observo em meus pacientes idosos é o uso de telas antes de dormir. A televisão ligada no quarto, o celular na mão até os olhos se fecharem, ou aquele tablet que parece inofensivo ao lado da cama. Tudo isso está afetando silenciosamente a sua saúde cerebral e cardíaca. E não é exagero. A luz azul emitida por esses aparelhos interfere diretamente na produção de melatonina, o hormônio responsável por regular o sono. Quando exposto à luz intensa e artificial nas horas que antecedem o sono, o cérebro interpreta que ainda é dia. E com isso, atrasa o processo natural de desligamento do corpo. O sono demora mais a chegar, e quando chega, é leve, inquieto e insuficiente. Mas isso vai além da dificuldade para dormir. Estudos mostram que a má qualidade do sono provocada pela exposição a telas está relacionada ao aumento da pressão arterial noturna, inflamação vascular e maior risco de arritmias, todos fatores que elevam a chance de um AVC. E como se não bastasse, a estimulação mental causada por certos conteúdos, notícias negativas, vídeos estressantes, discussões em redes sociais, provoca um estado de alerta emocional. O corpo, em vez de se preparar para repousar, entra em modo de vigilância. O coração acelera, a respiração se torna superficial e a ansiedade cresce silenciosamente durante a madrugada. Muitos homens me dizem que usam o celular à noite para relaxar. Mas o que acontece é o oposto. O cérebro se agita, a memória sofre e o sistema nervoso não encontra paz. E isso, com o passar dos meses ou anos, pode culminar em episódios sérios como o AVC ou o declínio cognitivo precoce. A recomendação é clara. Pelo menos 1 hora antes de dormir, comece a desacelerar. Desligue as telas, diminua as luzes da casa, opte por atividades que induzem ao repouso. Pode ser uma leitura tranquila, uma conversa com quem você ama, um banho morno ou uma música suave. Se você sente que seu sono já não tem mais a mesma qualidade, observe seus hábitos noturnos.
O uso de tecnologia excessiva pode estar sabotando silenciosamente sua saúde sem que você perceba. E quanto mais idade temos, mais sensíveis ficamos a esses estímulos. Cuide da sua mente como quem cuida de um templo. Preserve o silêncio. Valorize a escuridão natural da noite e permita-se descansar como seu corpo merece. É durante esse descanso verdadeiro que o organismo se regenera, os hormônios se equilibram e sua força vital é restaurada. Se você chegou até aqui, é porque entendeu algo muito importante. Saúde não é um acaso, é uma construção. No caso dos homens acima dos 60 anos, essa construção precisa ser ainda mais consciente. Cada hábito, cada escolha, cada decisão tomada ao longo do dia, principalmente à noite, pode ser a diferença entre uma velhice ativa e uma vida marcada por sustos e limitações. A rotina noturna não é apenas um detalhe do seu dia. Ela é o terreno fértil onde o corpo se prepara para se curar, se proteger e se fortalecer. E quando negligenciamos essa preparação, os riscos aumentam. O AVC, por exemplo, não escolhe hora para acontecer. Mas ele é silenciosamente construído por noites mal dormidas, por estresse acumulado, por refeições pesadas demais, por pensamentos negativos que roubam o seu descanso. Muitos dos meus pacientes chegam ao consultório acreditando que o envelhecimento é sinônimo de fraqueza, de perda, de medo constante. Mas não precisa ser assim. A medicina está aqui para mostrar que existe outro caminho. E ele começa com atitudes simples, mas poderosas. Trocar uma tela por um livro. Deixar de lado o café da noite por uma infusão de camomila. Lembrar-se de respirar fundo antes de deitar. Reconhecer os sinais do corpo. Respeitar o ritmo da alma. Não espere que a dor te ensine aquilo que o cuidado pode evitar. Não espere que o susto te obrigue a mudar o que o amor por si mesmo pode transformar agora. Você não está velho demais para cuidar da sua saúde. Na verdade, você está no momento mais sábio da sua vida para fazer isso com consciência. Lembre-se, cada noite é uma oportunidade de renascimento. Quando você dorme bem, seu cérebro se reorganiza, sua circulação se equilibra, sua memória se fortalece e sua libido, sim, sua vitalidade masculina, renasce com você. O sono profundo é o parceiro da saúde sexual, do bom humor, da força e da alegria de viver. Portanto, da próxima vez que for se deitar, pergunte a si mesmo: estou me preparando para viver ou apenas para sobreviver? Estou me entregando ao descanso como um guerreiro que honra seu corpo? Ou estou me sabotando sem perceber? A resposta a essas perguntas pode definir os próximos anos da sua vida. Cuide-se, valorize suas noites e lembre-se, sua saúde é sua responsabilidade e seu direito. Você merece envelhecer com potência, com dignidade, com prazer de viver. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe, porque outros homens também precisam ouvir isso. Agora me diga, qual dessas mudanças noturnas você vai colocar em prática a partir de hoje?